Olá, observadores! Maranata, como é que vocês estão? Espero que bem e sejam muito bem-vindos para mais um episódio da nossa série Nest Class. Hoje nós vamos continuar nossa leitura bíblica lá em Números 13, que fala sobre os 12 espias. Bom, o que estava acontecendo? O povo já tinha saído do Egito com Moisés e eles estavam quase chegando lá na terra de Canaã. Já tinham percorrido todo o tempo no deserto. E aí Moisés manda 12 pessoas para espionar a terra, para ver como é que eram as pessoas, como é que eram os frutos que nasciam lá, como é que elas trabalhavam, para passar para o povo, para eles poderem se organizar em como é que eles iam invadir essa terra. Então Deus pede para Moisés escolher 12 espias, e aí ele diz assim, lá no capítulo 13, versículo 1 em diante: O Senhor Deus disse a Moisés: Mande alguns homens para espionar a terra de Canaã, a terra em que eu vou dar aos israelitas. Em cada tribo escolha um homem que seja líder. Do deserto de Parã, Moisés enviou os espiões, de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. Todos eram chefes das tribos de Israel. São estes os seus nomes: da tribo de Rubem, Samuá; da tribo de Simeão, Zafate; da tribo de Judá, Calebe; da tribo de Issacar, Igal; da tribo de Efraim, Oséias, que depois Deus muda o nome dele para Josué; da tribo de Benjamim, Palti; da tribo de Zebulon, Gadiel; da tribo de Manassés, Gadi; da tribo de Dan, Amiel; da tribo de Azer, Setur; da tribo de Naftali, Nabi; e da tribo de Gade, Garuel. E então ele escolheu os chefes de cada uma das tribos, e no total foram 12, que eles eram chefes de cada tribo lá, das 12 tribos que tinham. E aí Moisés dá a seguinte instrução para eles, no versículo 17. Quando Moisés os mandou espionar a terra de Canaã, disse a esses homens o seguinte: Vão pela região do sul e subam as montanhas. Vejam bem o que há nessa terra. Vejam também se o povo que mora lá é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam se a terra onde está o povo mora é boa ou não. Examinem também a quantidade de terra, se é boa para plantar ou não. Vejam se há matas e tenham coragem e tragam algumas frutas da terra. Então Moisés deu essas instruções que eram para eles, vê tudo aí que tiver e passa o relatório pra gente. E daí eles foram, e aqui no versículo 21 em diante diz o que eles acharam. Diz assim: Assim, os homens saíram e espionaram a terra, desde o deserto de Zin até Roob, perto da subida de Amate. Eles subiram pela região sul e foram até Hebron. Ali viviam Aimã, Semai e Taime, descendentes de uma raça de gigantes chamadas de Anaquins. Depois chegaram ao Vale do Escol, e ali cortaram um galho de uma perreira com um cacho de uvas, que 2 homens carregaram pendurados numa vara. Eles pegaram também romãs e figos. Então lá eles chegaram, e os habitantes de lá, eles eram gigantes, eles eram bem maiores que o povo de Israel, porque eles eram descendentes de antigos gigantes que existiam. E as frutas lá também eram muito grandes. Um cacho de uva era carregado por 2 homens. E aí eles pegaram as frutas que Moisés tinha pedido e foram levar o relatório até eles. E aí eles falaram assim, a partir do versículo 25. Depois de espionarem a terra 40 dias, eles voltaram a Gades, no deserto de Parã, onde estavam Moisés, Arão e todo o povo de Israel. E contaram a eles e a todo o povo que tinham visto, e mostraram as frutas que haviam trazido da terra. Eles disseram a Moisés: Nós fomos até a terra onde você nos enviou. De fato, ela é boa e rica, como se pode ver por essas frutas. Mas os que moram lá são fortes, e as cidades são muito grandes e têm muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes de gigantes. Os amalequitas moram na região sul da terra. Os heteus, os jubizeus e os amorreus moram nas montanhas. Os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo, à beira do Rio Jordão. Então eles trouxeram esse relatório falando que lá tudo era muito grande e a terra era muito boa e rica,
Só que as cidades eles eram muito fortes, tinham muralhas muito altas e eles também especificaram onde ficava cada uma das tribos que moravam lá. Então o povo começa a reclamar, a partir do verso 31. Porém, aí o povo começou a reclamar contra Moisés. Mas Caleb os fez calar e disse: vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós fomos fortes e vamos conseguir isso. Então o povo começou a reclamar, falando que a terra era muito boa, que eles eram muito pequenos, que eles não iam conseguir entrar. E Caleb falou que não, que eles tinham que confiar em Deus e que se eles podiam ir agora, que Deus ajudaria eles a conquistarem a terra, que eles eram fortes e a fé deles tinha que ser grande o suficiente para isso. Porém, os outros que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte que nós. Assim, espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionados. Eles disseram: aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores, e os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos ali gigantes e descendentes de Anak. Perto deles, nós nos sentíamos tão pequenos como os gafanhotos, e para eles também parecíamos gafanhotos. Então, o povo começou a reclamar e as próprias pessoas que tinham ido lá espionar a terra começaram a pôr pavor no povo. Por exemplo, falando que a terra não era boa, ela não dava fruto suficiente, sendo que dava muito mais do que precisava. E falando que as pessoas lá eram tão altas que eles não conseguiriam destruir, sendo que era Deus que ia estar com eles à frente. E no próximo capítulo a gente vai ver o fim que teve essa história. E é isso, até a próxima.